Bom, eu sou Lourdes Aparecida Becker. Eu comecei na fraternidade em 82, foi em março, mas não lembro o dia. Mas foi até divertido ou triste, não sei. Eu era católica e não queria saber de espiritismo. Eu tinha medo de espiritismo, tanto que eu frequentava Saint-Ouen de terça-feira aqui embaixo. E eu atravessava a rua para não passar em frente do centro. Tanto que tem um livro do Richard Simonetti, que é Atravessando a Rua, me lembro muito disso. Mas quem me trouxe aqui mesmo, porque eu estava numa depressão muito grande, mal de saúde, dor de cabeça, tudo, tanto que eu estava na Saint-Ouen para isso. Mas não melhorava. E eu queria fazer alguma coisa, me ocupar, fazer alguma coisa, né? E eu falava muito com a CVV. E que falava dos meus problemas, que eu queria. Eu cheguei até a pensar em me matar. Várias vezes eu pensei em me matar. Aí um dia eu conheci a Margarida na natação. Nós frequentávamos aí o Vila Antônio e a gente nadava junto, fazia exercício, tudo. E a Margarida se tornou uma grande amiga minha. E eu contava os meus problemas para ela e falei da CVV, que a CVV falou para mim, procurar um serviço, assim, um serviço voluntário. Só que não encontrava serviço voluntário, parece que estava tudo contra mim. Aí a Margarida falou assim, não, a moça da CVV mesmo falou assim, a senhora é contra o espiritismo? Eu falei, eu tenho um pouco de medo, né? Ela falou assim, bom, procura em São Bernardo, tem casa espírita lá, que tem bastante serviço voluntário. Tá bom. Peguei o endereço, tudo. Aí quando eu contei isso para a Margarida me deu uma bronca, ela falou assim, você tem encostado na sua casa? Eu falei, mas lá parece que não tem nada. Um dia eu vim com a Margarida e falei, Margarida, aqui não tem nada. Que serviço vai ter aqui? Eles só falam, acabou, não tem nada. Aí ela falou assim, não, tem esse trabalho, eles fazem promoções e tal. Até que um dia ela pegou e falou com a Glória, que era vice-presidente aqui da casa, para arrumar um trabalho para mim e para o Eduardo. O Eduardo também andava doente. Aí ela teve uma produção no Lar de Maria e nós fomos lá trabalhar lá. Tá bom. Daí em diante não paramos mais. Nos tornamos espíritas. Na primeira feira do livro que teve, eu já fui, já comprei um monte de livro, comecei a ler, estudar. E aí me interessei em participar de todos os trabalhos aqui da casa. Quando tinha curso eu ia, onde tinha curso eu ia, eu queria aprender. Então eu achei interessante. Quando eu comecei a ler os livros, é que eu vi como eu estava enganada com a doutrina espírita. Eu que era da Igreja Católica, eu comecei até a entender a Igreja Católica. Mas a grande amiga que me trouxe aqui, que me levou para tudo lá, foi a Margarida. Margarida foi uma amiga de ela e o marido dela, que depois se tornaram para nós da casa. Eles vinham na nossa casa, nós íamos na casa deles, e a gente ia para a praia, eles iam junto, até que um dia o marido dela desencarnou, o Hélio. E aí ficou chato, ia só eu, Eduardo e ela, para a praia, para todo lugar. Aí foi a Margarida, mas foi uma morte, eu já estava entendendo um pouco de morte, mas a coisa mais triste da minha vida, até hoje. Até hoje, eu não esqueço da Margarida, foi a melhor amiga que eu tive, era uma mãe para mim. Mas enfim, ela foi, né, praticamente, antes que eu que estava tão doente. E aí eu melhorei de saúde, melhorei de tudo. Comecei a atuar aqui na casa, tenho muita amizade com o Tedesco, que era o presidente da casa, um homem maravilhoso. E também o seu Aquiles, ele trabalhava aqui, a gente fez muita amizade, ele era um homem dinâmico, que ia levar assim, o passe em várias casas que precisava, que tinha gente doente, ele ia. E o Eduardo às vezes ia com ele para ajudar, porque às vezes era noite, ele ia sozinho. E a gente começou a ter uma amizade muito grande com todo mundo. E tinha a tia Geracina. Tia Geracina, a gente fala tia Geracina, mas era a mãe da Glória. Era filha do fundador aqui da casa. E a gente tinha uma amizade muito grande com ela.
para mim. Passei por todos, né? Passei pelo livro, passei sei lá, uma porção, vai, assistência social, mais um monte de coisas. E comecei a trabalhar na casa, comecei. Primeiro, acho que eu vi emprego de todo mundo aqui, da água. Depois já comecei a trabalhar limpando a casa. Eu ia ter assim, a gente limpava aqui a casa. E assim foi indo. Aí eu comecei a trabalhar dando passe. Depois eu comecei a trabalhar na desobsessão. Aí foi um negócio que eu nem lembrava que eu sofria de epilepsia. E quando eu comecei a trabalhar em desobsessão, eu voltei a ter os meus ataques. E a gente lendo nos livros, já diz que quem tem isso tem obsessão junto, né? E para a gente não trabalhar nesses trabalhos. Eu afastei também do passe. Se eu estou meio doente, para que eu vou dar? O que eu vou dar, né? E aí depois, mais para frente também, eu comecei a ficar doente, com problemas de coluna, com uma série de problemas, e comecei a me afastar. Com pressão muito alta, eu não vinha mais à noite, eu vinha todo dia. Eu vinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Esse curso que vocês fazem de sábado foi maravilhoso. Eu ainda pretendo fazer de novo, mas como aluna, porque eu achei fantástico. E sempre trabalhei na casa. E aí fiquei muito tempo doente, pressão muito alta, muitas dores, e o médico falou, não sai à noite. Porque à noite tem muita friagem, você não pode. Então eu venho sempre segunda-feira agora. Mas ainda tenho saudade da turma da noite, ainda tenho vontade. Trabalhei aqui para pôr as pessoas para o passe e fazia alguma coisa, trabalhava no livro, vendia os livros aí. Mas foi indo, agora a gente já vai ficando mais velha e vem a molecada nova, aí como quando nós chegamos, né, também tinha a molecada mais velha e a gente foi substituindo, né. Eu trabalhei até com um médico aqui, a mulher só aqui vinha se consultar aqui, eu era secretária do filho do Tedesco. E tudo isso foi muito, se a gente for olhar, tem uma história muito grande que a gente viveu aqui na casa. A casa para mim é minha casa. É minha casa. Eu acho que se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita, eu não tinha passado por todos os problemas que eu passei. Porque eu, um pouco menos de problemas, vivia querendo me matar. Imagina agora que eu já passei por outros problemas muito, agora inclusive ultimamente meu filho separou da mulher e está morando lá em casa, já muda tudo o ambiente da casa, né? E assim foi vivendo até agora, fazem 29 anos que eu estou aqui. Adoro aqui, a minha casa, como já te disse. E olha, não tenho do que me queixar. Algumas pessoas são mais difíceis, outras são mais fáceis, mas a gente tem que elevar. Porque aqui a gente vem por causa dos espíritos, da casa, e no meio das pessoas. Porque as pessoas são cada uma de um jeito. A gente não pode ficar criticando um, criticando o outro, se afastando da casa por causa de uma pessoa. Não. A gente tem que viver a doutrina. Eu acho que aqui foi, olha, interessante, uma história que eu nunca vou esquecer. Como eu vivia com essa história de me matar, quando eu vim aqui para valer, a primeira palestra que eu assisti aqui, a moça falou sobre suicídio. Ela contou tanto sobre suicídio, que olha, eu falei, pelo amor de Deus, olha o que eu ia fazer. Graças a Deus eu ouvi essa palestra, nunca mais eu pensei nisso. Por pior que tenha sido minha vida, eu nunca mais pensei nisso. Você vê que interessante a vida. Leva a gente, né? E depois eu li o livro Meu Primeiro Suicídio, aquilo lá estava enganado. Até a primeira vez que eu ia ler, o senhor Jurandir falou para mim, não, Zé, ainda é muito cedo, você é nova ainda aqui na casa. Deixa você aprender mais um pouco, depois você lê. É terrível o livro, se a gente tem alguma intenção de suicídio, esqueça, porque ali mostra o que acontece depois. E a doutrina, assim, é uma coisa maravilhosa que ensina a gente, né? Que mostra o caminho.
e tudo mais. É isso, acho que eu tenho para dizer. Fiz muitos amigos aqui, que nem você, Márcia, que era um menininho, agora já está um homem feito. Nossa, quantos que eu vim aqui, que eu vi novinho, e agora já estão tudo moço, já tem filhos,